O que Jesus faria? Talvez você já tenha ouvido essa pergunta alguma vez. Quando eu ouvi essa pergunta pela primeira vez, eu ainda era criança. E essa pergunta tem a ver com um tema que nós iremos pensar no programa Palavra Viva de hoje, tratando sobre a imitação de Cristo. Segundo Romanos 8, verso de número 29 e 30, um dos propósitos de Deus para com a humanidade, para com os salvos, é nos tornarmos a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso essa pergunta ela é tão importante, ela é tão valiosa. Afinal de contas, o que Jesus faria? Diante as demandas da nossa vida, nós deveríamos fazer essa pergunta mais vezes. Nessa circunstância, nessa situação, nesse problema, o que Jesus faria? Porque a partir de uma reflexão como essa, talvez nós acertaríamos mais do que talvez venhamos errar mais. E é isso que eu quero pensar com vocês hoje no programa Palavra Viva. Então, não saiam daí. Agora. Mais uma edição do programa Palavra Viva. Pela rádio web Palavra Viva e pelo canal do YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem, estamos de volta. Eu quero que você, desde já, se inscreva aqui no nosso canal. Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, estamos aí quase chegando a 200 inscritos. E você que está aqui pela primeira vez, eu quero incentivar a você para que se inscreva aqui no nosso canal. Você estará ajudando muito o nosso canal a avançar. E também você pode deixar aí o seu joinha, compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis e com certeza vocês estarão abençoando também a vida de outras pessoas. E se você também ainda não baixou o aplicativo da nossa rádio, a Rádio Web Palavra Viva, você pode baixar aqui o aplicativo da nossa rádio, que nós temos lá uma programação toda abençoada, 24 horas por dia, em especial ao meio-dia, às 21 horas, em que o nosso programa fica lá disponível para vocês de segunda a sexta-feira. Bem como também os nossos podcasts, meu canal Miqueias Alves, né, que nós temos um conteúdo exclusivo lá pro meu canal. Inclusive hoje eu vou colocar aqui um trechinho daqui a pouco para vocês aí do podcast que saiu ontem lá no meu canal Miqueias Alves, em que eu conversei com o meu amigo e irmão Daniel Silva falando sobre o Evangelho do Entretenimento, em que nós começamos lá também uma nova série falando sobre evangelhos que Paulo jamais pregaria. Eu vou colocar daqui a pouco aí para vocês acompanhar esse trechinho, para vocês se sentirem estimulados a ir lá acompanhar essa conversa que eu tive lá, muito relevante, muito interessante, sobre esse tema tão atual e importante para os nossos dias. Então, se inscreva também lá no nosso canal, o canal Miqueias Alves. Nós vamos então, sem perca de tempo aqui, ouvir aí os nossos patrocinadores e daqui a pouco falando aí sobre a imitação de Cristo, iniciando aí a exposição do capítulo 15 da carta de Paulo aos Romanos. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941, 12 99192 5941. Pinda Baterias. Baterias somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos.
Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção, lancheiros! Produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Muito bem, estamos de volta. Eu vou colocar aí para vocês agora um trechinho aí do podcast que saiu lá no meu canal. O link está aqui na descrição para vocês acompanharem. Vou colocar aí só para você aguçar o desejo de vocês aí acompanharem esse podcast completo sobre esse tema tão interessante e importante, falando sobre o evangelho do entretenimento. Então, roda aí. O tema aqui, né, o capítulo, né, esse evangelho do entretenimento. O Ciro, se você comprar o livro para vocês lerem aí, que essa é a minha intenção, que vocês leiam esse capítulo aí, esse livro, que ele dá umas alfinetadas, né? Ele dá várias alfinetadas. O Ciro, se vocês procurarem ver aí na internet, ele tem um canal, ele é bem humorado, ele é um pastor bem humorado, e ele toca em algumas feridinhas, né? Por exemplo, a primeira coisa que ele coloca lá sobre essa questão do culto show. Porque até, só pra gente dar uma base aqui, a questão do evangelho. Nós estamos falando do evangelho, eu até brinquei lá no curso que a gente deu na igreja, né? Quantos evangelhos existem. E é de praxe a gente falar que tem o quê? 4 evangelhos. Mas a verdade é que são 4 evangelistas, né? 4 autores, biógrafos de Jesus, mas é um único evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo. Tem quantos evangelhos? Não, evangelho só tem um, que é o evangelho de Jesus Cristo. Sim. Se multiplicou, daí já começa a surgir problemas, né? Começa a surgir, que é a temática aqui, né? Evangelho do entretenimento, da prosperidade, do empirismo, né? Das emoções. Vai surgindo outras coisas que não são, de fato, o evangelho. O evangelho mesmo é de Jesus Cristo. E aqui, a questão da ideia do evangelho do entretenimento é justamente esse modelo de fé, de cristianismo pautado nas emoções, né? Pautado no entretenimento, no pragmatismo. Você vem para a igreja, você vem para o cristianismo e eu tenho que entreter você. É o passatempo. Exatamente, é um clube ali. Eu tenho que manter você feliz o tempo todo. Ninguém pode ficar triste, eu não posso magoar seus sentimentos. Então eu tenho que criar todo o possível para manter você conectadas àquilo que eu acredito. E aí tem igrejas que estão seguindo esse modelo, esse evangelho de entretenimento. E essa é a primeira coisa que ele trata lá, essa questão do culto show. Então, o que você pensou aí sobre esse tema aí, culto show? Bom, o que a gente vê ali claramente é aquelas alfinetadas que você acabou de dizer, no quesito de não bater com o que a gente aprende, né, nas escrituras sagradas, nas doutrinas que foi, né, que Jesus passou no evangelho dele, né, que na verdade foram os evangelistas, né, inspirados por Deus, foi aqui e através de toda a história conhecida por eles. Sim. Foi escrito aqui, né, nesse maravilhoso livro, para a gente poder aprender e viver a vida da forma que tem que ser vivida. Mas ele claramente aí, como o livro foi escrito há tempos atrás, a gente realmente a gente vê que é uma coisa assim que parecia que ele preveu, ou na verdade talvez ele já estava vivendo aquilo, mas de uma forma mais... Ele já estava talvez vendo coisas acontecendo fora do comum. Sim. Desse ano 2006, né? 2006 eu tinha o quê? Eu nasci em 96, eu tinha 10 anos. Você tinha menos aí. Em 2006 eu tinha 6, 7. Então, por aí. Nem lembro dessa época da igreja. Assim. 10 anos você não consegue lembrar claramente. Mas hoje a gente vê claramente a ideia do culto show, do entretenimento, luzes. Né? Assim, eu não sou contra. Algumas coisas, por exemplo, que ele fala no livro, eu não vejo como um problema. Eu vejo como um problema quando vira um fim em si mesmo. Por exemplo, hoje esse modelo que está surgindo, né,
Porque o brasileiro, infelizmente, ele não tem muitas. Ele não é muito criativo. Ele é criativo, mas tem coisa que a verdade é a cópia da cópia da cópia. Né? O povo não tem originalidade no negócio. E muito desse modelo de igreja que tá vindo, né? Agora tudo não, pinta a igreja de preto, coloca umas luzes aqui coloridas, um putz aqui. Você tem que ter, sabe, todo esse jeito assim. É um modelo copiado. É um modelo copiado que não necessariamente seja ruim, mas é ruim quando isso parece que tem que ser assim pra dar certo. Quando não... Está um modelo a ser seguido, né? Porque é a moda. Porque essa é a moda, então tem que ser desse jeito aí. E tem cultos que já estão... tem esse padrão, né? Não existe... O pregador hoje não é mais pregador, ele é um artista, um músico. Né? O cantor também já não é um cantor, ele já é também um artista, ele é uma celebridade. E aí você cria toda uma estrutura, né? A igreja torna-se um fã-clube, né? E você alimenta isso daí. E o foco, né, como ele vai trabalhar aqui, você tira o foco da adoração a Deus para ao homem, praticamente. A adoração ao homem. Como você falou, é como se, vamos supor, se um pastor ali, que é muito querido pelo pessoal, sair, é bem capaz do pessoal ir atrás dele por questão de falar, ele faz, ele acontece. É o que mais acontece. A gente não fica ali no ambiente que ali é a construção, né? Que é o templo, sim. Que a igreja somos nós, né? Mas a gente não fica ali no templo ali porque a gente já está familiarizado com o pessoal, a gente faz parte do corpo, né, da igreja. O pessoal tá com a visão assim muito... Tá indo ali pela pessoa, não tá indo ali isso. Que não tem nada a ver com o evangelho, de fato. É um interesse mesmo por trás. Vamos fazer um culto legal para chamar atenção. É um negócio visual muitas das marketing. Vezes, sim. É questão que nem você falou das luzes e tal. As pessoas, elas querem fazer um negócio que é um negócio que podemos dizer, entre aspas, prender as pessoas, né? De forma que as pessoas vêm se sentir atraída visualmente, né? E emocionalmente, por conta que muitas vezes, como eu tava, a parte de um livro também cita, que às vezes uma nota ou uma melodia é capaz de prender uma pessoa, sim. Coisa que uma pregação de 15, 40 minutos não faz. Isso daí tem a ver com marketing, né? Tem muita coisa hoje em dia que está acontecendo dentro das igrejas que é, como eu tô fazendo, é uma fórmula copiada. Por exemplo, tem lojas de venda, seja de roupa, de alimento, qualquer coisa. Eles trabalham essa questão da música. Você entra já no ambiente e tem uma música tocando. De fundinho assim. Entendeu? Porque você tem que criar uma memória afetiva no comprador, entendeu? Para você, porque e isso é muito característico das empresas, é o capitalismo, né? Sim. Então você entra e tem uma música lá tocando. Segundo, tem empresas que eles trabalham um aroma. Um perfume. Cheirinho. Eles mandam fazer exclusivamente um padrão que só existe aquele aroma nesse tipo de loja ou nesse tipo de segmento, empresa. E você entra no ambiente e aquele cheiro fica no seu inconsciente. Toda vez que você vai lembrar de comprar, por exemplo, uma roupa, você vai em tal loja. Porque você já tem. Isso é inconsciente. Isso aí que eu tô falando é um segredo agora. Eu vou acabar com essa empresa. Eles criam todo um ambiente pra você, até a forma de te atender. Personalizado, né? Tudo. Eles são especialistas no negócio. A forma de te atender, de você se sentir à vontade, tudo. E cativa as pessoas. E da igreja tá se tornando a mesma coisa. Tem igrejas que já usam esse mesmo recurso. Você entra no ambiente, às vezes... Não é o nosso caso aqui, que a gente não tá nesse nível ainda. Aqui na nossa região, eu não conheço pelo menos uma igreja tão top assim. São Paulo, capital, deve ter. Mas tem lugar que você entra no salão, nem é o templo ainda, é na parte de fora, entendeu? No salão já tem esse negócio. O aroma, você já sente, tem um cheiro aqui diferente. Tem um perfume aqui diferente. Tem uma música tocando lá no fundo, assim. A forma das pessoas te tratarem, tudo é preparado, esquematizado para atrair você. Para você se sentir confortável. Tem uma igreja, eu esqueci o nome, nos Estados Unidos, que, por exemplo, ela
declarou isso publicamente, que lá eles não pregam contra o pecado. Eles já deixaram bem claro, aqui nós não pregamos contra o pecado. Essa é a típica igreja do entretenimento mesmo. Mas por quê? Olha a filosofia deles. Assim, nós não pregamos contra o pecado aqui porque o povo já tá cansado a semana inteira, cheio de problema na vida. Vou chegar aqui e vou falar de pecado. Pra quê? Atrapalhar a vida das pessoas, incomodar as pessoas. Pra quê? Eu quero que a pessoa fique feliz, né? Na minha igreja, feliz, saia revigorado. E é isso que tá acontecendo, porque a intenção é massagear o ego da pessoa, ela sair com esse sentimento, porque o ego massageado, palavras que só te motivam. É motivacional normalmente. Totalmente motivacional. A teologia do coach aí, que nós vamos chegar lá nesse episódio aí. Puramente entretenimento. A música é pra entreter. Não tem música também falando de pecado. A música é só falando que você é vencedor, você é o cara. Tá na prova, mas vai passar. Você é vencedor. É o triunfalismo. E as mensagens sempre de incentivo. Essas mensagens de, sabe, que tapinha nas costas e já era. Vai que vai dar certo. Vai, tamo firme. O cara tá no pecado. Isso mesmo, continua aí. Você tá entendendo? Porque não tem interesse de tirar você do comodismo. Porque isso é entretenimento, essa é a intenção. Né? Muito bem, graças a Deus. Então vai lá conferir esse podcast completo aí, que eu tenho certeza que será a bênção para vocês. Mas então, sem perca de tempo, vamos partir para a exposição da Palavra de Deus. Hoje nós iremos falar sobre esse tema, a imitação de Cristo, pensando em Romanos capítulo 15, versos de número 1 a 13. Nós estamos aí avançando aí para o encerramento da exposição, né, de Romanos. A partir provavelmente já da semana que vem nós iremos dar início, essa é a minha intenção pelo menos, dar início a uma nova série de mensagens, mas ainda não vou revelar para vocês aí do que se trata, né, para deixar vocês aí ansiosos aí para aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E nós estamos meditando aí nesses últimos dias, né? A partir do capítulo 12 de Romanos, Paulo está trazendo ensinamentos práticos para a vida da igreja, ensinamentos práticos, e o capítulo 14, que antecede o capítulo 15 aí, que na verdade o capítulo 14, verso 1 a o capítulo 15, verso 13, compõem uma única perícope, um único bloco de assuntos. E Paulo está tratando nesse bloco aí, nessa perícope extensa, sobre a questão da liberdade cristã. Por exemplo, ele falou sobre crente fraco e crente forte, como nós devemos nos comportar quanto a estes, falando sobre o reino de Deus, né, e a comunhão entre os irmãos, continuando dando ênfase sobre essa questão, a base da liberdade cristã. E o capítulo 15 agora, a mesma base, dando continuação, agora falando sobre a imitação de Cristo. O que nós devemos tirar como lição a partir daquilo que o próprio Cristo vivenciou. Porque nós precisamos ter um referencial, e nós temos um referencial. O referencial é Cristo, de como nós devemos nos comportar para com cada circunstância, para com cada crente. Então eu quero ler com vocês aí Romanos capítulo 15. Nós vamos ler os versos 1 a 13. Versos 1 a 13. Então, prestem atenção aí na leitura. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade a seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito, para o vosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Senhor de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus.
Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Senhor de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então vamos aqui pensar nesse texto aqui, nessa oportunidade. Nesses versos finais aqui, Paulo, ele argumenta de forma eloquente, usando o próprio Cristo como exemplo, né, de sabedoria e humildade para com os fracos da fé. Então alguns pontos aqui devem ser aí destacados para nós, para o nosso entendimento, para nós compreendermos melhor o texto. Primeiro ponto aí: o crente deve dar prioridade ao seu próximo no que diz respeito a ser agradado. O crente deve dar prioridade a seu próximo no que diz respeito a ser agradado. Diz aí, versos 1 a 4. Nós que somos fortes, veja bem que Paulo se inclui, veja bem que ele entende que ele é forte, embora nós já falamos aqui naquele contexto, nesse contexto aqui de Romanos capítulo 14 e 15, quem eram os fortes e quem eram os fracos? Os fortes eram os gentios, os não-judeus. Os fracos eram os judeus convertidos, que ainda estavam aprisionados, presos a certos costumes e práticas do judaísmo, não conseguiam se desvencilhar de certos costumes. Então, embora Paulo fosse um judeu convertido, ele havia entendido a plenitude do evangelho, havia entendido a liberdade que ele tinha em Cristo a partir do evangelho e já havia se desvencilhado das questões da sua vida passada, da sua realidade de crença passada. E agora entende que Cristo é suficiente para a sua salvação. Então ele não está mais preso a dias sagrados, a alimentos proibidos ou não, ou qualquer outra coisa. Ele está cônscio de que o evangelho de Cristo é suficiente para a sua salvação. Então ele se inclui. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nós, para nos ensinar de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo precedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então veja bem, mais uma vez, Paulo chama a atenção dos fortes para com os fracos e lhes adverte que suportem a fraqueza dos fracos a fim de edificá-los. Dessa forma, Paulo usará dois exemplos irrevogáveis para os fortes seguirem. O exemplo de Cristo e o exemplo das Escrituras. Então, primeiro aí, Jesus, mais do que ninguém, é o exemplo vivo de como devemos nos comportar perante os fracos na fé. Cristo é especialista em se colocar no lugar do outro. Por exemplo, nós só somos salvos porque a morte de Cristo foi o quê? Substitutiva. Ou seja, o que era para nós sofrermos, Cristo sofreu. A recomendação de Paulo é para que imitemos a Jesus. Se Cristo, sendo homem, sofreu em amor aos pecadores, porque nós não podemos suportar uns aos outros, o exemplo de Cristo é irrepreensível, pois Cristo é irrepreensivelmente santo. Isso é tão importante, isso é tão válido na argumentação de Paulo, porque quem mais se compadeceu dos seres humanos, das suas limitações e suas fraquezas do que Cristo? Ninguém. Cristo ainda, várias vezes nos evangelhos, você vai ouvir essa expressão dizendo: Cristo se moveu de íntima compaixão. Ou seja, eu já falei isso em outras oportunidades, mas vale ressaltar. Se você estiver aí me acompanhando e tiver alguém do seu lado, dá a mão para essa pessoa aí. Dá a mão para ele aí. Pega assim a mão dele, dá uma massageada na mão dessa pessoa aí, assim e tal.
Você tá sentindo a mão dessa pessoa? Você tá conseguindo perceber aí os dedos são magrinho, gordinho, se a mão é grossa, se é volúvel, o que é? Você tá conseguindo sentir aí? Então, você tá sentindo a mão dessa pessoa? Não, você não tá sentindo a mão dessa pessoa. Você tá sentindo a sua mão tocando a mão dessa pessoa. Se eu colocar um anestésico na sua mão, você vai sentir a mão da pessoa? Não, você não vai sentir. Você não vai sentir. Se eu colocar um anestésico aí na sua mão, você vai parar de sentir tudo que você tá sentindo aí agora. Ou seja, é muito difícil nós sentirmos o que a outra pessoa está sentindo. A empatia é uma simulação. É nós tentarmos entender ou sentir o que a pessoa que está ao nosso lado está sentindo. Mas para mim sentir exatamente o que ela está sentindo, eu preciso estar o quê? No próprio corpo da outra pessoa, na própria pele da outra pessoa. Eu preciso estar conectado a outra pessoa para entender isso. Isso é impossível. Ou seja, quando você coloca-se a ideia da empatia, você tentar entender, tentar se colocar no lugar do outro, colocar o sapato do outro, você se colocar no lugar do outro, é para você refletir melhor sobre como você deve se comportar. Cristo é o maior exemplo disso. Ninguém sofreu mais do que Cristo, ninguém foi mais humilhado do que Cristo, ninguém sofreu mais acusações do que Cristo. E Cristo mesmo assim, quando estava diante de certas circunstâncias, ele conseguia o quê? Se colocar no lugar da outra pessoa, sentir a dor que ele estava sentindo. Compadecer-se daquela pessoa. É o exemplo que Paulo está usando aqui. Como que eu devo me comportar para com aquele que é fraco na fé? Para aquele que ainda não tem maturidade espiritual suficiente para caminhar. E para entender certas coisas. Como que eu devo fazer? Devo me colocar no lugar dele. É o que ele está dizendo aqui no verso dele. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Quer dizer, nós não podemos nos colocar como prioridade nessas circunstâncias, mas colocar o próximo como essa prioridade. Ainda ele continua e diz, depois de Paulo usar Cristo, o verbo encarnado, como exemplo supremo da nossa imitação, ele passa para o exemplo das Escrituras. Então Paulo, a partir do verso 4, está nos dizendo que tanto as questões macro da vida como as questões micro da vida, ambas estão em conformidade com as verdades bíblicas. Isso é, as Escrituras nos auxiliam em todos os conflitos da vida. Os 10 mandamentos, por exemplo, são compostos por 4 mandamentos de ordem vertical e 6 de ordem horizontal. E qual a finalidade das Escrituras nesse caso? Segundo Paulo, nos dar perseverança, bom ânimo e esperança. Qual que é o segundo argumento que Paulo usou aqui? Para como nós devemos nos comportar para com os fracos da fé? Ele diz, verso 3, porque Cristo, verso 4, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Em outras palavras, use as Escrituras como árbitro entre você e as circunstâncias da vida. Existem 2 textos da Bíblia que eu gosto muito, que eu acho assim fundamental para nós compreendermos certas coisas. Um deles está lá em Colossenses. Deixa eu ver se eu acho aqui. Colossenses, se eu não estou enganado, é capítulo 4. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não vou achar aqui agora, mas eu vou colocar depois na edição aqui, para vocês que estão me acompanhando aí no YouTube. Mas o texto diz que a paz de Deus deve ser árbitro nos nossos corações. A paz de Deus deve ser o árbitro em nossos corações. Ou seja, diante de certas demandas, porque tem coisas que nós sabemos. Tem coisas que nós sabemos. Basta nós investigarmos o nosso próprio coração. Isso quando estamos agradando ou quando estamos desagradando alguém. A nossa consciência não fica tranquila diante de situações que a gente se sente duvidoso. Não há paz. Por isso que a paz de Deus deve ser um árbitro. Então tem coisas que você sabe que você não deve dar lugar, porque isso vai o quê? Trazer guerra. Isso vai trazer incômodo no seu próprio coração. Você já está incomodando a você, que dirá o seu próximo. Que você sabe que atinge, que você sabe que causa algum tipo de dano. Existe um outro texto lá em 1 João 4, se eu não me engano, verso 18, em que diz que
O verdadeiro amor, ele lança fora o quê? O medo. O amor não traz o que? Temor. O amor não traz dificuldade. Até porque em Romanos, 1 Coríntios capítulo 13, Paulo, falando sobre amor, diz que o amor é sofredor. O amor deseja o bem. O amor tem unidade, tem concórdia. Ele não é invejoso. O amor, ele é benigno. Agora, se você não tem esse entendimento à luz da própria palavra de Deus, os exemplos dos homens de Deus, das escrituras e tudo mais, que é fonte de ensinamento para a nossa vida, a nossa maneira de viver, as coisas começam a ficar o quê? Difíceis. Segundo ponto aí. O crente deve adorar a Deus em unidade com seu irmão. O crente deve adorar a Deus em unidade com seu irmão. Versos 5 e 6 aí. O Deus que concede perseverança e ânimo deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Deus que dá perseverança, bom ânimo e esperança, no verso 4, por meio do exemplo das Escrituras, é o mesmo Deus que Paulo intercede por unidade em Jesus Cristo. Fortes e fracos precisam unir-se para que Cristo seja glorificado na igreja. O crescimento é mútuo em unidade e em Cristo Jesus. A adoração da igreja deve ser conjunta e em união a Cristo. Ou seja, nós temos que fazer tudo que venha culminar na glória de Cristo, em unidade. Fortes e fracos haverão na igreja, e ambos devem andar em unidade, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Nós devemos suportar uns aos outros, devemos caminhar uns com os outros, até porque não haverá dois céus. Não haverá, que nem diz outro, não vai ter chiqueiro no céu. Não, no céu vai ter, todo mundo vai estar lá. Gente que você talvez aqui não tinha tanta afinidade, mas ele foi salvo em Cristo, é seu irmão em Cristo, você vai ter que conviver com ele lá no céu. Então a gente não pode viver em desunião, porque isso não é a base, o fundamento do evangelho, e nem vai ser assim a nossa vida depois, na eternidade. Terceiro, o crente deve acolher o próximo assim como Cristo acolheu a todos. O crente deve acolher o próximo assim como Cristo acolheu a todos. Observe aí versos 7 a 13. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria aos gentios com o povo dele. E mais: louvem o Senhor todos vocês, gentios, cantem louvores a ele todos os povos. Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Eles colocarão nele a sua esperança, que os Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, com a sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então veja bem, tendo em vista tudo que Paulo já argumentou a respeito dos fortes e fracos, agora, com maestria, ele conclui o assunto fundamentando com as Escrituras. Ray Hendricks diz que a primeira e a terceira citação bíblica são do livro dos Salmos. A segunda é da lei, a quarta dos profetas, de modo que as três principais divisões do Antigo Testamento estão todas representadas aqui. Cristãos fortes e fracos devem aceitar-se uns aos outros, pois Cristo aceitou a cada qual para que glorificassem a Deus. As promessas, no plural, foram cumpridas por Deus em Cristo, a fim de que fracos e fortes, judeus e gentios, e circuncisos e incircuncisos glorificassem a Deus. Deste modo, o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Quando fortes e fracos deixam as vãs discussões de lado, a bússola da igreja volta a apontar para o norte, que é Cristo. Então veja só, quando nós entendemos o nosso lugar, nosso propósito, nós cumprimos a vontade de Deus, nós imitamos Cristo, nós observamos a palavra de Deus, nós conseguimos caminhar em unidade para um único fim,
ser parecido com Jesus, imitar a Cristo. Porque o evangelho de Cristo, ele é o evangelho da convergência, não da divergência. Em Cristo, tudo convergiu. Cristo, eu gosto da palavra grega usada, arché, porque até os filósofos pré-socráticos usavam essa palavra como princípio, um fator constitutivo por meio do qual todas as coisas subsistem e existem. Porque alguns filósofos acreditavam, por exemplo, que a arqué do mundo era água, o outro fogo, o outro o ar e assim por diante. Aí lá no Evangelho de Marcos, a palavra lá diz princípio do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra lá para princípio é arqué, ou seja, o fundamento constitutivo, a base, a causa não causada, o fator principal que faz com que todas as outras coisas existam e subsistam tem um nome, é Jesus Cristo. É o Evangelho de Jesus Cristo. Cristo é a razão de tudo, Cristo é o centro gravitacional de toda a história da humanidade. Em Cristo nós estamos unidos. É por causa de Cristo que existe um antes e um depois. E tudo converge num único ponto, a própria pessoa e obra de Cristo. E isso é fundamento necessário. Cristo acolheu a todos. Cristo unificou a todos, não há separação mais. A unidade, pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Não existe mais negócio de incircunciso e circunciso, não existe mais negócio de grego, de judeu, de escravo, de livre, de bárbaro, não. Agora todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos pertencentes à família de Deus, em unidade, caminhando para o céu. Que esse venha a ser o entendimento nosso aqui. Imitar a Cristo é negar a nós mesmos. Sede meus imitadores, diz o próprio apóstolo Paulo, como eu sou o imitador de Cristo. E o ser humano é um ser de imitação. O ser humano é um ser de imitação. E não tem outro ser humano melhor para nós imitarmos a não ser Jesus Cristo. Sua palavra. Para que nós possamos viver em unidade para a glória de Deus. Saber lidar com essas questões do nosso dia a dia, da comunhão da igreja, a partir da perspectiva, o que Jesus faria. O que Jesus faria. Deus abençoe vocês. E amanhã estaremos aqui de volta para mais um programa Palavra Viva, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Vocês que nos ouviram pela rádio web Palavra Viva e para vocês que nos acompanharam pelo canal de YouTube Palavra Viva. Aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.